Buenas gauchada. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre alguns passos para se tornar instrutor de danças ou professor de danças tradicionais gaúchas. Esse vídeo está sendo gravado porque no último vídeo que eu postei, Baile e Bailares, onde eu comento a respeito da última obra do Sr. Paixão Cortes, um amigo, João Severo, que possui um canal no YouTube, o canal do Orelha, o canal Orelha, ele acabou solicitando que eu citasse alguns passos para se tornar um instrutor de danças tradicionais gaúchas ou um professor de danças tradicionais gaúchas. Bom, queria dizer que esses passos são a minha opinião no momento e algumas coisas que talvez eu tenha percorrido para acabar trabalhando com danças tradicionais gaúchas, que eu trabalho há mais de 20 anos, na verdade está quase completando mais de 30 anos, mas até para não salientar muito a idade, mais de 20 anos eu trabalho com danças tradicionais gaúchas. E quais os passos que eu segui para trabalhar com danças tradicionais gaúchas? Lembrando que a minha profissão em específico é professor de educação física. Eu sou especialista em atividade física e saúde, e a dança tradicional, na verdade, é um hobby, que acaba se tornando uma profissão. Muitos colegas, e eu não consegui fazer isso, até admiro aqueles que conseguem, trabalham especificamente com danças tradicionais como sua profissão. Eles são profissionais dessa área e dão aulas de danças tradicionais gaúchas, assim como danças gaúchas de salão. Então existem profissionais nessa área que tiveram talvez outra formação ou percorreram outro caminho. Até se você tiver algum interesse em ver algumas dicas ou conhecer alguns desses instrutores, há uma série de vídeos onde eles dão dicas de como trabalhar com danças tradicionais, e você vai conhecer vários dos instrutores que hoje trabalham tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil inteiro. Bom, primeira dica que eu dou: aprenda as danças tradicionais gaúchas. Qual o melhor lugar de você aprender as danças tradicionais gaúchas para poder, no caso, ministrar aulas de danças tradicionais gaúchas? O melhor lugar para você aprender ainda são os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, ou até mesmo algumas escolas que possuem departamentos tradicionalistas ou alguns clubes. Então, a minha primeira dica é: faça parte de um grupo de danças tradicionais gaúchas. Por quê? Porque você, além de aprender as danças tradicionais ali, vai participar de um grupo de pessoas que é muito legal, que vai ajudar muito você na sua vida, vai ter uma equipe de trabalho, vai conseguir entender o processo e a cultura gaúcha. Bom, chegando lá, se inscreva no grupo de danças tradicionais, tenha paciência e vai aprendendo danças tradicionais gaúchas. Se você já faz parte do CTG e já dança em um grupo de danças tradicionais gaúchas, isso é muito legal, quer dizer que você já está um passo à frente e podemos passar para a segunda etapa. Depois que você aprendeu as danças tradicionais gaúchas, que você tem um certo conhecimento, e isso eu gostaria de salientar bem, cuidado com aquelas pessoas que aprendem 3 danças tradicionais, fizeram parte de um grupo juvenil e já se tornam instrutores de danças tradicionais. É interessante que você tenha um conhecimento das danças tradicionais, no mínimo as danças que constam no livro de danças tradicionais gaúchas do MTG, ou seja, 25 danças, para que você comece a trabalhar exatamente, se tornar, digamos, um instrutor de danças tradicionais. Não saia aprendendo 6 danças e já saia como professor e saia do grupo de danças. Não, participe de um grupo de danças, siga aprendendo e aí você vai conseguir transmitir com muito mais tranquilidade. Observação: você pode ser instrutor de danças tradicionais e ao mesmo tempo dançar em um grupo de danças tradicionais. Isso não impede. Então é interessante você continuar praticando e aprendendo danças tradicionais enquanto ensina. Segundo passo: comece a dar aula nas categorias de base ou até mesmo auxiliar o seu instrutor. Pode fazer isso de forma voluntária. Não pense em primeira mão em ganhar dinheiro dando aulas de danças tradicionais. Claro que se você conseguir ter uma renda com isso, até alguns benefícios que algumas entidades fazem, por exemplo, você dança na adulta e instrui a categoria de base, você não paga mensalidade, não paga a sua pilcha. Então isso é interessante. Mas comece instruindo as categorias de base ou auxiliando o seu professor a instruir as categorias de base. Ali você vai começar a aprender como é dar aula para outras pessoas ou ensinar danças tradicionais. E aí você vai aprendendo a metodologia do seu professor e ao mesmo tempo criando a sua metodologia. Uma coisa que é muito importante: quando nós temos um instrutor de danças, muitas vezes ele fez esse caminho. Só que ele aprendeu algumas técnicas que são muito interessantes, que você pode aprender com ele, mas também ele criou alguns hábitos, e às vezes alguns hábitos que não são tão bons, alguns maus hábitos. E aí o que acontece? Você tem que saber filtrar
ter a noção de filtrar o que é bom daquele instrutor e o que não é legal de você reproduzir depois. Então, a gente normalmente, quando faz parte do grupo de dança e aprende apenas com um instrutor, a gente aprende as coisas boas e as coisas ruins que às vezes alguns instrutores acabam passando. Então, procure selecionar aquilo que tem de bom. Também um outro caminho interessante é você ser voluntário numa escola, ensinando grupos de danças de escola a aprenderem os primeiros passos das danças, onde você não tem uma exigência muito grande, principalmente a exigência de trabalhar em competições, certo? Depois que você trabalhou nas categorias de base, que você ajudou seu professor, que você até possivelmente tenha se tornado seu ensaiador, que nós chamamos, ou aquele instrutor da casa, enquanto o professor vem fazer a consultoria, você começa a buscar cursos dessa área. Muito importante que você busque cursos de danças tradicionais. Como você pode fazer isso? Você pode fazer através de um curso de iniciantes, que o Movimento Tradicionalista Gaúcho oferece. Você pode se inscrever no curso de iniciantes, fazer todas as etapas que elas são alteradas, alguns anos, às vezes aumenta, um pouquinho diminui. Fazer esse curso de iniciantes ajuda muito você a se tornar um instrutor. Você vai ter uma prova de capacitação e vai receber um cartão de instrutor, no qual te habilita, no caso, a participar de alguns eventos como o Enarte, como instrutor de danças, e você fazer sua inscrição mesmo não pertencendo à entidade que você dá aula. Então é interessante você fazer esse curso de instrutores. Outra coisa, é interessante você entender que o conhecimento científico da atividade física e principalmente da dança é muito importante para que você não cometa alguns erros. Por exemplo, eu lancei a pedido das pessoas um curso chamado Fases da Aula, onde eu ensino como se fazer o aquecimento na aula de danças tradicionais gaúchas, como fazer a parte específica na aula de danças tradicionais gaúchas, como fazer o relaxamento e a volta calma. Tudo isso junto com um e-book. Vou disponibilizar na descrição aqui para você, e ele é um preço ilusório. Você vai olhar quando você chegar ali e clicar, você vai entender, puxa, é só esse valor mesmo. E para que serve esse material? Para auxiliar você, se caso você ainda não tenha a condição de fazer o curso de instrutores iniciantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho, ou até mesmo queira se aperfeiçoar a respeito das fases da aula de danças tradicionais gaúchas. Eu vou deixar também o link aqui em cima, vai aparecer uma sugestão para você, a respeito de um vídeo que eu gravei aqui falando sobre as fases da aula de danças tradicionais. Depois que você fez alguns cursos de danças tradicionais gaúchas, que você conseguiu, no caso, fazer o curso de iniciantes e já tem o cartãozinho de instrutor iniciante, no caso, ou até mesmo de instrutor, que o Movimento Tradicionalista Gaúcho vai disponibilizar para você, você já está dando aula, é importante que você se mantenha atualizado e que você tenha sempre, sempre, sempre a participação em congressos, convenções, cursos, tá? Palestras e painéis do Enarte, painéis do Juvenarte, painéis que falem sobre danças tradicionais e palestras também que falem sobre danças tradicionais. Se você quiser ser um excelente instrutor, é importante também que você tenha conhecimentos relacionados, no caso, a áreas de humanas, por exemplo, como tratar as pessoas, como ser um bom coach, como entender o processo de ensino e aprendizagem. Isso sempre vai te auxiliar. E existem vários cursos que você pode fazer online, gratuitamente, inclusive alguns deles, que auxiliariam você a ser um coach melhor, vamos dizer assim, um instrutor melhor, a trabalhar melhor com pessoas. Bom, feito todos esses passos, um passo muito importante. Crie o hábito de ler. O instrutor de danças tradicionais, ele lê muito. Ele lê dança toda hora, ele vê vídeos de dança, ele está sempre focado em danças tradicionais. Ele é professor de danças tradicionais quase que 110% do seu tempo. Lógico que se você trabalhar com alguma outra atividade, você vai ter o seu trabalho e a dança vai ser um hobby ou um complemento com o trabalho de danças tradicionais, não tem problema. Você tem que estar sempre atualizado, lendo muito, estudando muito e procurando sempre aprender mais. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, não é um mar de rosas ser instrutor de danças tradicionais. Muitas pessoas olham o pequeno número de instrutores de danças tradicionais que teve um grande êxito e acredita que eles ganham muito dinheiro e que é muito fácil ser instrutor de danças tradicionais. Não é fácil. Você lida com seres humanos, com gente, com crianças, e se lidar com pessoas é um pouco difícil se você não tiver um bom
trato com pessoas, uma certa experiência. Também, se você for um instrutor técnico que trabalha com competições, é um pouco pior ainda, porque aí vocês têm entidades que visam apenas o resultado e não exatamente o resultado do seu trabalho, e sim o resultado vinculado a um troféu, a um campeonato. E isso faz com que a dança das cadeiras, ou seja, que vários instrutores troquem DCTGs ou até mesmo percam os seus trabalhos em função de não obterem resultados em premiações, que não é exatamente o papel do CTG, mas na grande maioria a realidade é essa. Bom, várias entidades de fora do Rio Grande do Sul, de outros estados, me procuram ou ligam pedindo indicação de instrutores para trabalhar fora do Rio Grande do Sul. Trabalhar fora do Rio Grande do Sul é muito interessante? Sim, mas temos que ter o cuidado que quando nós saímos daqui nós levamos toda a reputação do Rio Grande do Sul e tem que ter alguns cuidados enquanto instrutores fora. Uma coisa que acontece muito, toda vez que alguém me pede a solicitação de instrutores fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu envio currículos. E o que eu noto? Que a grande maioria dos instrutores não tem um currículo pronto para ser enviado, nem em PDF, nem em Word, não tem nem escrito à mão. Então é muito importante você ter um currículo atualizado, colocando ali todos os seus dados e principalmente o tipo de atividade que você fez, os cursos que você tem. Eu estou com uma ideia de disponibilizar no canal do Fala aí Professor vídeos ensinando você a fazer um bom currículo. Mas eu não tenho certeza, então estou com uma certa preguiça de gravar esses vídeos porque às vezes as pessoas não têm interesse. Se você tiver interesse em alguns vídeos ensinando como fazer um bom currículo, um currículo profissional, deixa a descrição aqui embaixo, dizendo, ó, é um vídeo legal, eu gostaria de ter alguns vídeos referentes a currículo. Também no site, no www.falaiprofessor.com.br, eu estou disponibilizando ali, eu vou começar a disponibilizar um botão onde as pessoas vão chegar no site, vão clicar e ele vai enviar para currículos de professores de danças tradicionais gaúchas, professores de danças de salão, e professores, ou melhor, coreógrafos, né, instrutores que fazem coreografias. E mais alguns itens, como por exemplo, estou pensando em colocar currículos de musicais também ali. Se você acha uma ideia interessante, comenta aqui no vídeo e dá uma olhadinha no site. Já estou com o botãozinho pronto, só não criei as páginas ainda. Como eu vou disponibilizar isso? Estou pensando em disponibilizar de forma gratuita. Você colocar seu currículo ali e eu colocar em ordem alfabética os currículos e a pessoa pode disponibilizar e você também poder baixar em PDF quando você necessitar. Fica guardadinho já no site do falaiprofessor.com.br. Pessoal, gravei esse vídeo então a pedido da descrição do Orelha. Dá uma olhadinha no canal do Orelha lá. É bem legal, acho que eu vou deixar um link aqui na descrição também. Ele fala um pouco mais diferente, não é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais descontraída, mas é um canal que vale a pena assistir, porque ele coloca a opinião dele, eu dei uma olhada, já me inscrevi no canal dele também. E muito obrigado, cara, por ter deixado esse comentário e espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim como ajude outras pessoas. Um grande abraço e fala aí, professor.